prática. Então, a ideia hoje é abordar os dois lados, né? Porque existe técnica dos dois lados, tanto em dar quanto em receber feedback. Tudo tem técnica, está recheado de técnica. E se a gente não explora o feedback da forma correta, a gente não consegue extrair o melhor dele. Vocês vão ver, a gente vai mostrar que o feedback ainda é um tabu dentro do mundo corporativo. Então, a gente vai procurar, vamos dizer, separar isso direitinho e trazer isso muito para a prática, que isso é o mais importante. Eu queria começar com uma reflexão, e é uma reflexão importante para a gente fazer, né? O Ken Blanchard, não sei se vocês conhecem, ele é o autor do Gerente Minuto, né, que foi um best-seller aí muito grande, né? É um livro que eu recomendo para vocês, né? Chama Gerente Minuto. É um livro fininho, você lê bem rapidinho, mas é interessante. E o Ken fala uma coisa que é muito importante para a gente quando a gente fala de feedback. Ele diz: o feedback é o alimento dos campeões. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente não consegue se movimentar, a gente não consegue crescer, a gente não consegue se desenvolver sem o feedback. O feedback passa a ser uma ferramenta importante de melhoria, né, de autorreflexão e melhoria. O feedback é um atalho para a gente. À medida que a gente recebe ou que a gente dá também o feedback, a gente consegue crescer mais rápido. Desculpa. E por isso que o feedback é o alimento dos campeões. Porque se você quer ter sucesso, se você quer ser um campeão, sem feedback você não vai conseguir. Então, a gente precisa saber usar o feedback para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter a melhoria. Mas, afinal, o que é o feedback, né? A gente precisa entender claramente o que é o feedback para a gente saber como é que a gente vai explorar isso. O feedback, ele nada mais é que uma manifestação de uma opinião. É uma demonstração de um ponto de vista ou de uma análise de alguma coisa. Então, eu queria focar aqui em dois pontos principais quando a gente fala da definição de feedback. Em primeiro lugar, o feedback é sempre uma opinião. E uma opinião, ela vem sempre recheada daquilo que eu acredito. Ela é uma opinião, não resta dúvida. E é uma opinião que ela é tirada sob um determinado ponto de vista. Então, sempre existe um ponto de vista ou pontos de vista diferentes. Isso é importante para a gente entender, porque se a gente recebe um feedback, a gente tem que já partir do pressuposto que esse feedback é a opinião da pessoa que está dando o feedback, e a gente não está questionando se é certo ou errado. É a opinião da pessoa, é como ela enxerga as coisas. E ela está analisando sob um determinado ponto de vista. Quando a gente recebe o feedback, o que é importante a gente entender? Qual que é o ponto de vista dessa pessoa quando ela está dando essa opinião? Muitos feedbacks são perdidos porque a gente não aceita aquilo que a pessoa está falando. Só que a gente não aceita porque a gente está analisando o feedback sob o nosso ponto de vista. Muitas vezes a gente recebe um feedback, por exemplo, de um gerente, de um diretor, de um vice-presidente. Vocês concordam que o ponto de vista dele é diferente do nosso? Se eu consigo entender isso, porque ele pode estar falando uma coisa e você pensar assim, puxa, isso é uma besteira sem tamanho, nunca vou fazer isso. Agora, será que do ponto de vista dele, com os interesses que ele tem, com os valores que ele tem, com as coisas que ele enxerga dentro da empresa e que talvez a gente não enxergue, será que aquilo não faz sentido? Então, é extremamente importante a gente se colocar num feedback, tanto dar quanto receber, numa postura bastante humilde. E o que vai ajudar a gente a ter essa postura é entender que isso é a opinião da outra pessoa. E essa opinião, ela é formada com base
em um determinado ponto de vista. Quando a gente troca, isso é uma característica de pessoas de muito sucesso, gente. É trocar o foco. A gente tende a julgar as coisas sempre sob o nosso ponto de vista. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente julga conforme os nossos valores, o nosso conhecimento, os nossos aprendizados, né, a nossa experiência, a gente julga conforme a nossa cultura. Tudo isso forma quem a gente é, a nossa personalidade. E a gente tende a julgar as coisas com base nessa perspectiva, nesse ponto de vista. Quando a gente consegue passar a enxergar as coisas sob pontos de vista diferentes, fica mais fácil a gente desenvolver empatia, compreensão, e não significa que a gente precisa concordar. Vamos lembrar que empatia não é concordar, mas é entender o que gera aquilo. Então é importante a gente compreender esses pontos dentro da definição. Isso é importante também. A gente tem que ver que o feedback ele está sempre relacionado ao desempenho do profissional dentro da empresa. Então, o que acontece? Se eu vou dar um feedback, eu não vou dar um feedback em relação ao que o profissional faz fora da empresa. Por quê? Isso é o que afeta a empresa. Mesmo que, vamos imaginar, você vai me perguntar assim, puxa, mas uma conduta dele fora da empresa está afetando o desempenho dele dentro da empresa. Ainda assim, o feedback ele vai estar relacionado ao desempenho dele lá dentro. Eu não vou falar para ele o que ele tem que fazer fora da empresa, porque isso é um problema dele. Se eu vou receber o feedback, eu tenho que estar atento a isso também, porque o feedback é alguma coisa que eu recebo sempre em relação ao meu desempenho. Se começa o feedback e eu começo a perceber críticas fora o que eu faço fora da empresa, ou críticas à minha pessoa e não ao meu desempenho, esse feedback ele passa a não ser um feedback construtivo, ele passa a ser um feedback destrutivo. Reconhecer isso faz com que aquilo não me cause tanto impacto. Então, quando o feedback não é sobre a pessoa, é sobre o desempenho da pessoa. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso quando a gente dá o feedback e a gente precisa tomar cuidado quando a gente recebe o feedback. Esse vai ser o fator principal, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas é o fator principal para a gente separar aquilo que é, de fato, um feedback construtivo de um feedback destrutivo, tá? Mas a gente vai falar mais disso. E, sem dúvida nenhuma, foi como a gente até começou com aquela citação do Ken, o feedback é uma das ferramentas mais importantes de autoaprimoramento, tanto dando quanto recebendo. E aqui eu quero focar muito nisso. A gente vai falar hoje de muitas técnicas de feedback, mas o feedback é uma ferramenta e ele tem que ser usado como tal. O objetivo dessa ferramenta é melhorar o desempenho, é melhorar o meu desempenho, o desempenho da área. Mas o feedback ele sempre é autoaprimoramento. Porque eu posso chegar aqui e dar um feedback para o Lucas, assim, de todo o coração, feedback construtivo, coisas que vão realmente melhorar. O Lucas pode olhar para tudo aquilo, por mais valor que tenha o que eu falei para ele pode simplesmente falar assim, puxa, para mim, eu não quero fazer isso. E não importa o quanto valor eu tenho no feedback, ele não vai aproveitar. E eu posso chegar para a Nayara, por exemplo, dar um feedback para ela e ela pegar aquele feedback e falar assim, puxa vida, eu vou mudar meu comportamento, eu vou me modificar. Então, no final das contas, pode ser o mesmo feedback, mas quem que vai decidir mudar ou não? É quem recebe o feedback. Por mais bem intencionado que eu esteja no feedback, e o feedback é uma ferramenta importante, eu preciso usar, mas por mais intencionado que eu esteja ao dar um feedback,
Quem decide se vai melhorar ou não é quem recebeu o feedback. Então, ele é uma ferramenta de autoaprimoramento, porque sou eu que vou decidir se eu vou melhorar ou não. Mas fica claro a importância dele se a gente quer se desenvolver. Não tem jeito, tá? Vocês não precisam se preocupar em copiar os slides, eu vou disponibilizar lá para vocês, tá bom? Todos os slides. Então, vocês anotem aí só os insights, mas os slides mesmo vão ficar lá disponíveis para vocês. Poxa vida, uma ferramenta dessa, vocês veem que o feedback já é uma ferramenta incrível. Mas tem um problema, sempre tem um mais, né? O Instituto Gallup fez uma pesquisa, e essa não é uma pesquisa tão nova, é uma pesquisa que já tem quase 4 anos, né? Ela tem 3 anos e pouquinho. E ela queria saber qual que era a eficácia do feedback dentro das empresas. E chegou à conclusão que o feedback é muito pouco eficaz. Agora, por que o feedback é pouco eficaz? E olha só, eles levantaram o seguinte: apenas 26% dos entrevistados, ou seja, 1/4 dos entrevistados, concorda que o feedback é uma ferramenta que ajuda eles a fazer um trabalho melhor. Então, olha só, vocês viram a gente falando de feedback até agora, parece ser uma ferramenta incrível, né? No entanto, somente 26% das pessoas se sentem beneficiadas pelo feedback. Por quê? E aí, dentro da pesquisa, saíram mais alguns insights, né? Um deles foi isso. O que as pessoas realmente desejam é um diálogo aberto e honesto que fortaleça o relacionamento, ao invés de uma crítica ou instrução direta. Então, aí a gente já começa a perceber o porquê que 26% vamos dizer, 75% das pessoas não se sentem beneficiadas com feedback. Qual que é o problema? É a ferramenta? Não. É a forma como as pessoas usam a ferramenta. Vejam, a gente estava falando que o feedback é uma ferramenta de autoaprimoramento. Ou seja, eu decido se eu vou melhorar ou não a partir daquele feedback. O que acontece? Todo ser humano, toda decisão do ser humano, ela é emocional. Eu sei que vocês ouviram lá na empresa que, puxa, a gente tem que ser racional, né? Tem que trazer para o racional. Gente, isso é balela. Toda decisão, ela é emocional. Não tem jeito. Por mais que a gente tente impor alguma coisa de racional, e a gente tem que fazer isso, o emocional nas decisões, ele manda mais, sempre. Porque é assim que é o ser humano, e isso é assim, o nosso cérebro funciona assim, e graças a essas decisões, nós hoje somos uma espécie viva, porque o fato é o seguinte, tá? E isso mostram os estudos de neurociência. Pessoas que não têm emoção e tomam a decisão totalmente focada na razão, são pessoas que dentro da psicologia são chamadas de psicopatas ou sociopatas. Então, a emoção, ela sempre tem que estar presente. Aí, o que acontece? Eu recebo um feedback. Vocês acham que eu vou decidir mudar se eu tiver envolvido emocionalmente com aquilo, ou se aquilo para mim for uma coisa que fria, calculista? Eu não vou mudar se for desse jeito. Então, a forma como eu recebo o feedback, se ela for um diálogo aberto aqui, um diálogo honesto, em que eu percebo que a outra pessoa quer me ajudar a me desenvolver, vocês não concordam que a tendência de eu aceitar aquilo, de eu trazer valor para aquilo, é muito maior do que se alguém chegar e me fizer uma crítica direta, alguma coisa que para mim não vai me tocar emocionalmente? Isso aparece aqui na pesquisa. É natural. As pessoas vão aceitar o feedback se dentro do feedback eu tiver uma intenção real de melhorar a pessoa. Ou seja, quando eu faço isso, o relacionamento se fortalece. Então, o feedback, ele tem que ser uma ferramenta para fortalecer relacionamento. Já aconteceu, por exemplo, de vocês saírem de um feedback xingando a outra pessoa?
nesse momento o feedback falhou, tá? Eu sei, todo mundo já passou por isso. Mas o feedback falhou porque se o feedback não estreita o relacionamento, ele não é eficaz, não tem jeito. E uma coisa que fica claro aqui, e tem um crescimento muito grande, né? Onde foca o feedback. O que acontece? Se você pegar o feedback e focar ele no passado, ele perde efetividade. Porque o que acontece? A gente fala que todo líder ele tem que ter um pouco de coach junto. Por quê? Onde está a diferença? O feedback, se ele não for bem feito, se ele não for uma ferramenta bem aplicada, ele vai focar em alguma coisa do passado e que já ficou lá. O coaching, ele vai pegar aquilo do passado e transformar em o que eu vou fazer melhor no futuro. E isso muda completamente. Então, a gente tem que trazer o feedback mais próximo de uma sessão de coaching. O que eu quero dizer com isso? O feedback, e essa já é a primeira dica para vocês, não adianta nada eu receber um feedback de alguma coisa que eu fiz, se aquilo não servir para eu mudar alguma coisa que eu vou fazer no futuro. Simplesmente ter um feedback do passado, de alguma coisa que eu fiz e que estava errada, mas aquilo não me traz nada para que eu possa no futuro fazer melhor, fazer diferente, o feedback não valeu de nada. Percebe? Então eu quero que vocês comecem a captar essas coisas, porque isso é importante para vocês terem lá no checklist de feedback de vocês, isso tem que ser uma questão importante. Ora, se eu estou recebendo um feedback, eu sei o que fazer a partir de agora com esse feedback? Não. O feedback está falando do passado e não me ajuda. Se eu estou dando um feedback, eu estou me assegurando que a pessoa sabe o que fazer a partir de agora, porque o passado ninguém muda. Não tem jeito. Então, isso são coisas importantes para vocês terem em mente. Agora, o que faz do feedback tão ineficaz, né? Tudo isso que a gente falou e mais algumas coisas. Normalmente, o feedback ele é usado de duas formas em que o nosso cérebro é incapaz de reconhecer como feedback. Feedback é um processo de melhoria. Se a gente não entende aquilo como um processo de melhoria, aquilo não serviu para nada. Só que o que acontece? O nosso cérebro tem as características físicas dele e a forma como a gente pensa, a forma como a gente processa a informação, ela faz com que a gente não perceba determinadas coisas como um feedback. E a maior parte das pessoas usa o feedback de duas formas que o cérebro não reconhece. A primeira é a seguinte: feedback é muito indireto. Já aconteceu para vocês, talvez, de dar um feedback, e era uma coisa meio delicada. Então você fala assim, poxa, eu não posso abordar diretamente. Aí você começa a dar volta, né? Você começa a maciar lá o terreno, dar volta, fala, olha. Chega uma hora que a outra pessoa não está entendendo mais que aquilo é um feedback e ela se perde. Quando você chega no que você vai falar, a pessoa simplesmente ignora aquilo, porque ela não reconhece aquilo como um feedback. Então não dá para você ficar dando volta para dar feedback. Você deu muita volta, o cérebro já não reconhece mais aquilo como um feedback, ele reconhece como uma conversa, alguma coisa assim. O segunda forma, ele é muito direto. E o que acontece? Quando o feedback é muito direto, o que vocês fazem? Vocês entendem, exatamente, a gente entende, o nosso cérebro entende que você está sendo atacado. E quando a gente é atacado, a gente ativa uma parte do nosso cérebro, fica mais ou menos no meio aqui, que é o nosso cérebro emocional, né? Ele é chamado cérebro límbico. Lá dentro tem eu não vou entrar na neurociência, na anatomia, tá, gente? Eu vou falar por cima, mas se eu ficar muito complicado, vocês me avisam. Lá dentro tem um componente no cérebro límbico que é a amígdala. A amígdala é a parte do cérebro responsável pelo medo, né? Então, toda vez que eu sinto medo, eu ativo a amígdala.
Por que que eu faço isso? Isso é uma reação que a gente tem ancestral. Toda vez que a gente sente medo, a gente está com a vida em risco. É assim que o nosso cérebro entende. Toda vez que eu sinto medo, eu estou com a minha vida em risco. Se eu estou com a minha vida em risco, eu preciso, tenho duas opções. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. É sempre assim, e era assim. Você imagina na época das cavernas, o homem das cavernas acuado por um animal. Se ele começar a pensar assim, puxa, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Olha, talvez eu faça isso. Morreu, não dá tempo. Então a gente precisa de uma resposta mais rápida. E essa resposta mais rápida, ela é automática. Lutar ou fugir. Em qualquer um dos casos, quando a gente é atacado, qualquer postura que a gente adote, ou lutar ou fugir, são posturas defensivas. A única coisa que você quer é sobreviver. E eu sei que você fala assim, puxa, mas num feedback lá, não é uma questão de vida ou morte. Não importa, gente, é assim que o nosso cérebro entende. É assim que ele processa aquela informação. Então, apesar de não ser uma questão de vida ou morte, o nosso cérebro, em função do medo, ele adota uma postura de sobrevivência. O mais importante é a sobrevivência. E vocês vão ver que é assim, tá? 90% da energia gerada pelo nosso cérebro, ela é focada em sobreviver. Ela é focada em manter os nossos órgãos funcionando. Aqui ninguém pensa, né? Por coração assim, bate, para, bate, para. Não pensa, vai automático. Mas é um comando que vem do cérebro. E 90% da energia é focada em sobrevivência ainda. E o que acontece? Quando a nossa amígdala é acionada, automaticamente entra nesses 90% de sobrevivência. Aí eu pergunto para vocês, se eu estou com uma postura defensiva, vocês acham que eu vou aceitar bem qualquer outra coisa que a pessoa vai dizer? Eu quero sobreviver, eu quero escapar daquilo. Né? Isso acontece muito em crianças. Já viram criança que faz coisa errada? Quando você vai confrontar a criança, você fala assim, por que você fez isso? Não fui eu, foi o fulano, começa a botar a culpa em alguém e tal. Por quê? Isso nada mais é do que a amígdala dela funcionando. Ela está com medo, ela quer sobreviver. Então ela se defende. E a gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente recebe um feedback, mas como ele foi muito direto, a gente entra numa postura defensiva e não aproveita. Vocês conseguem enxergar feedbacks que vocês recebem ou que deram em uma dessas duas categorias? A maioria, né? Por quê? Falta técnica. A gente precisa fugir dessas duas coisas. E hoje o que eu quero trazer para vocês são técnicas para que vocês consigam dar feedback sem usar nenhuma dessas duas técnicas. E mesmo que vocês recebam um feedback com essas técnicas, que vocês saibam driblar isso sem entrar na defensiva e retirar o melhor proveito do feedback. Mas hoje, e é natural que vocês tenham visto isso acontecer, porque 75% dos feedbacks são dados dessa forma. Então, o problema não está no processo de feedback. O problema está na forma equivocada que é usada. E hoje vocês vão sair todos daqui sabendo dar e receber feedback para que isso não aconteça mais. Ok? Então, vamos lá. Como eu disse, isso é uma armadilha e vocês têm que tomar muito cuidado. Só você mesmo pode mudar o seu comportamento. Então, se você não entrar num feedback entendendo isso, você não vai aproveitar. E você pode escolher não fazer aquilo que está sendo falado no feedback. É uma escolha tua. Às vezes é um feedback destrutivo, uma crítica destrutiva. Você não vai usar, e está tudo bem, mas é você que decide. Da mesma forma, acontece ao contrário, quando você vai dar feedback. É a pessoa que escolhe. Eu, às vezes, vejo líderes que vêm e me falam assim, puxa, eu já falei com essa pessoa 3 vezes a mesma coisa, mas não adianta, ela não quer mudar. E aí são duas opções. Ou o líder está dando feedback de uma forma totalmente equivocada,
e aí faz com que a pessoa entre na defensiva e não mude mesmo. Às vezes ela nem percebe que é um feedback, ou a pessoa não quer aquilo. E a pessoa não é um valor dela, não é alguma coisa que ela queira fazer. E tá tudo bem, a gente precisa entender isso, tá? Então, não pensem que porque vocês estão dando um feedback, a outra pessoa é obrigada a aceitar e acatar aquilo, mesmo que você seja o líder dela, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho de técnica, vamos ver como é que a gente dá feedback de uma forma realmente eficaz, depois a gente vai como receber, tá bom? Bom, vamos lá. Se você não enxergar o feedback dessa forma, ele não vai funcionar. Todo feedback, ele é um meio de estímulo, ele é um meio de aprimoramento profissional. Lembra que o feedback, ele sempre tem que ficar no campo profissional. E toda vez que a gente vai dar um feedback, a gente tem que entender que aquilo tem que melhorar a pessoa profissionalmente. É isso que tem que ser a nossa intenção. A intenção é muito importante no feedback. Eu não dou um feedback porque eu sou líder da pessoa, eu estou com raiva porque a pessoa fez o que ela fez, então eu quero dar o feedback para dar uma lição nela, para fazer ela aprender. Isso não é feedback. Tá? A gente vê isso muito comum, né? As pessoas que dão feedback em público, por exemplo. Não faz sentido isso. Porque você, na verdade, quer dar uma lição para a pessoa. Você quer fazer com que ela se sinta mal para que a partir daquela experiência ela mude. Isso não é feedback. O foco do feedback é você melhorar a pessoa, você quer ela melhor, você quer desenvolver ela mais. Ah, é claro, puxa, eu não tenho benefício? Claro que tem, porque se a pessoa tiver mais desenvolvimento, ela vai trazer mais resultado para você como líder e você vai crescer também. Mas tem que ser esse o objetivo, então muito cuidado. Nunca dê feedbacks individuais em público. Algumas vezes a gente dá feedbacks para a área inteira, são feedbacks coletivos, mas você não personifica esse tipo de feedback. Você nunca personifica um feedback para uma pessoa em público, porque você humilha a pessoa. E se você estiver se sentindo humilhado, adivinha o que acontece? É medo. Medo ativa a amígdala, você adota uma postura defensiva, não adiantou nada. Então, nunca vocês podem fazer isso em público. E sempre escolher um local tranquilo para conversa que não favoreça interrupções. Por quê? A gente não está querendo fechar o relacionamento. Se a gente quer fazer isso, o ideal é que a gente não seja interrompido, é um local tranquilo. Putz, já aconteceu com vocês de alguém tá dando feedback para vocês? 5 minutos ele pega o celular para ver mensagem, toca, ele fala assim, espera um pouquinho aqui, começa a atender. Isso é falta de respeito com a outra pessoa. Pensem no feedback como um momento em que você está ajudando a outra pessoa. E aí você fica parando, atendendo o telefone e tal. Então não é o momento de fazer o feedback. Se está acontecendo alguma coisa que te impede de se dedicar lá, não faça. Não é o momento. Isso é importante também. Você não precisa deixar para dar feedback somente quando algo precisa ser melhorado. Então, as pessoas enxergam o feedback sempre como alguma coisa que a pessoa fez de ruim e ela precisa melhorar. Então, aí é a hora do feedback. E aí começa a ter uma série de desvios, né, no entendimento do feedback. Eu trabalhei numa empresa, faz bastante tempo, e era curioso porque as salas dos gerentes lá eram salas... Estava começando um processo de abertura, mais desse tipo de coisa, e a parede, né, da sala, ela era meia parede de acrílico. E, assim, para enxergar, tal, não dava para ouvir. Mas aí o que acontecia? A gente chamava o feedback de estufa acrílico, né? Porque entrava lá, o negócio ficava quente ali, estufava o acrílico. E olha só como é uma visão distorcida das coisas. E isso é complicado, por quê? A gente só recebia feedback quando era alguma coisa que a gente fez de errado. Aí o que acontecia? Pô, o feedback é, ixi, o chefe chama. Ô, posso falar com você? Você fala, ixi, Maria, agora já era. Você já entra com a postura que você não vai receber nada de feedback. Então, o feedback tem que ser alguma coisa contínua, tem que ser parte da sua gestão, o tempo inteiro.
Também não adianta só esperar aquele momento, né, de aquele feedback anual, né, de revisão de desempenho, ou semestral em alguns lugares, tem alguns até são trimestrais. Você não precisa esperar aquilo. O que eu costumava dizer era o seguinte: quando chega o momento do feedback formal, da revisão de desempenho formal, nada que eu fale naquele momento pode ser surpresa para outra pessoa. Eu tinha muito essa preocupação. Porque se eu estou dando feedback constantemente, aquela reunião é simplesmente uma formalização, mas é uma formalização de alguma coisa que eu faço no meu dia a dia. Então não pode ser alguma coisa específica, porque senão o feedback ele dá uma conotação negativa. Oi, Ari, pode falar. Pois, Alexandre, só para complementar, né, o que você falou, as pessoas às vezes têm muito receio do feedback, né? Entende como é uma coisa pejorativa, depreciativa para o profissional, né? Tanto que aqui no Sul a gente chama de feedback, né? Porque só quando o cara fez alguma coisa errada, é aquela chamada mijada, chamar advertência. Às vezes uma coisa boa, né? A gente quer mostrar uma coisa boa para a pessoa, mas a pessoa já vai retraída, vai pensando que isso vai ser chamada a atenção da pessoa e não aproveita muitas vezes, né? Feedback, né? Seria bom para o crescimento da pessoa. Exatamente. E o problema aí, Ari, está em quem dá o feedback. Porque se a pessoa só dá o feedback no momento em que você fez alguma coisa de errado, aí vira isso mesmo, ele tem essa conotação negativa. É muito comum isso acontecer. E aí o que acontece? Você perdeu o processo, ele já não serve mais para nada. Né? Então não adianta. Oi, Thiago, pode falar. Só para complementar também, que assim, eu acho que o grande problema, assim, que sempre teve muito no feedback, que muitos gestores pensam assim, mas se eu der uma coisa legal pro cara, ou falar bem do cara, ele vai achar que ele tá mandando muito bem, eu vou ter que dar aumento para ele. Se relaciona muito a essa questão do salário também, né? Então, assim, não vou elogiar, porque senão o cara vai achar que ele tá mandando bem, e aí vai querer um reconhecimento, alguma coisa assim, que nem sempre tá associado, né? Na verdade, o feedback ele nunca tem que estar associado a essa questão de remuneração, né? Porque é uma coisa muito complicada isso, né? E se o profissional entende como aquele feedback como um direito de receber um aumento, cabe ao líder explicar isso também. Cabe ao líder explicar o porquê que aquilo não tem uma coisa não tem a ver com a outra, né? Até porque é o que eu costumo falar, né? Fazer um excelente trabalho é tua obrigação. Né? Isso não te coloca em posição de receber aumento. E é aquela coisa que eu sempre falo, né? Às vezes o pessoal me pergunta assim, puxa, como é que eu peço aumento? Aí eu falo assim, tá, o que você fez de diferente? O que você faz em adicional ao que você já tem que fazer no seu dia a dia que justifica a empresa te pagar mais? Porque é aquele negócio, por que eu vou te pagar mais para fazer uma coisa que você já tem que fazer? Então, isso é uma coisa complexa nesse sentido. Mas eu entendo que tem alguns líderes que têm essa restrição, mas, de novo, falta técnica. Se ele tivesse técnica, se ele conhecesse as técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, ele não teria essa preocupação. Ok, pessoal? Vamos lá. Isso é uma coisa muito importante quando você vai fazer feedback, tá, gente? O feedback, ele não pode ser achismo. Olha, eu acho que você tem que fazer isso. Na minha opinião, você tem que fazer isso, tal. O feedback ele tem que sempre estar baseado em fatos, em dados. Então, eu não posso chegar para o Thiago e falar assim, pô, Thiago, você tem que se portar melhor nas reuniões, cara. Não dá para você ser assim. Isso é muito vazio. O Thiago não entende o que eu estou falando. Então, eu tenho que trazer dados. Falar, Thiago, pô, naquela reunião lá com o cliente, você lembra que você falou tal coisa? Lembro. Então, você viu a reação que o cliente teve? Eu acho que esse tipo de coisa, ele gera esse tipo de reação que não é o que a gente quer. Mas vocês percebem que eu estou colocando os fatos? Eu estou falando em qual foi a reunião, o que o Thiago falou, para quem que ele falou. Isso traz um feedback. Vocês imaginam, ó, vocês recebem um feedback assim, olha, você precisa melhorar essa sua postura em reunião, não dá. Vocês sabem o que fazer a partir disso?
que vocês vão fazer? Vai Nada, ficar porque quieto, vai aquilo ficar para você é um quieto. feedback. Não vai mais abrir a boca na reunião. É pior, né? Aí adota uma postura que ainda te prejudica. Agora, se eu chego para você e falo assim, olha, sabe a reunião que a gente... E quanto mais rápido, melhor. Sabe a reunião que a gente teve hoje de manhã? Cara, na hora que você conversou com o cliente, lembra que você falou tal coisa? Você chegou a ver a cara que o cliente fez? Você não consegue trazer uma coisa que talvez fosse abstrata para alguma coisa muito mais concreta? E o feedback tem que ser isso, ele tem que ser concreto. Se eu quero uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, eu preciso que isso seja concreto. Senão não vai adiantar, ele não vai resolver. Tudo bem? João, pode falar. Trazer um exemplo aqui, né, que é utilizado na empresa que eu trabalho, que eu acho super bacana, que essas técnicas, elas são utilizadas geralmente, a gente chama de face to face. Não necessariamente é algo, deixa eu virar minha câmera aqui falando, que não necessariamente é algo presencial, pode ser virtual, mas o bacana é que uma vez no mês você tem a oportunidade de falar diretamente com o seu gestor, trazendo, usualmente é utilizado para estreitar a relação, né? Já que no dia a dia você está muito voltado às demandas do dia a dia, ao resultado, a números, a demandas. Então, nessas oportunidades, você se aproxima mais, conversando sobre a família, sobre exemplos, sobre a vida, enfim. Então, é super bacana ter esse vínculo. E eu acho super legal, mas, ao mesmo tempo, eu já tive exemplos que essas conversas, elas não foram produtivas. E fazendo uma reflexão, eu entendo que, e até tem algo que, particularmente, eu não acredito, mas algumas empresas entendem que chefe bom não dá resultado, né? Tem uma frase que diz que chefe bom não dá resultado. Eu, particularmente, não acredito nisso, mas é algo que eu entendo. O que quer dizer que, como líder, como gestor, você tem que ter conversas difíceis em determinado momento. Isso é fato. E essas conversas difíceis, tem todos os exemplos que você está trazendo aí, né? Você tem que, às vezes, falar coisas e tomar medidas e tomar decisões que, em determinado momento, não vão agradar a todos, não vão agradar aquela determinada pessoa. Então, essas técnicas que você vai falar um pouco mais para frente, eu acho que são super bem-vindas, porque você vai ter que falar coisas que, às vezes, não são bacanas, não são legais. Vai depender da outra pessoa ter o open mind, né, a mente aberta para conseguir absorver, mas é super bem-vindo essas informações aí, só para compartilhar um pouco aí com o grupo do que eu entendo, do meu pensamento sobre isso. E você falou uma coisa muito importante, que é isso, né? Um líder tem que tomar decisões difíceis, é natural. E como líder, o teu objetivo principal é sempre a busca da excelência. Agora, é claro que você não precisa ser aquele líder que a gente tinha no passado, né? Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Você consegue ser um líder humano e gerar muito resultado, desde que você esteja focado na excelência. E o que você falou é fato. Falta muitas vezes para os líderes técnica, e eles acabam se confundindo quando eles fazem isso, tá? Ou baseiam em fatos duplicou. Uma outra coisa que é importante é o seguinte: quando você dá um feedback, você não quer que aquilo tenha um resultado positivo, um resultado que para você te traga mais resultado, te traga mais, não o resultado do feedback, mas o resultado do trabalho mesmo, que te faça buscar mais a excelência. Se é assim, você não pode deixar muito aberto. Você tem que sim apontar soluções, propor ações. Você precisa disso, porque isso vai te ajudar. Você imagina você dar um feedback e a pessoa sai e não faz nada. Você está perdendo tempo, vai chegar uma hora que você vai acabar tendo que demitir a pessoa. Então, você precisa fazer isso para que a pessoa melhore. Então, é ter o compromisso também que a pessoa melhore. Imagina que quando você está dando um feedback, você também está se comprometendo com aquela melhoria. Então, isso é importante. Então, é justo você apontar soluções, propor ações, discutir. O que você não pode fazer
é crítica pessoal. O feedback ele não é pessoal, é sobre o desempenho da pessoa em uma determinada situação. E não uma crítica pessoal, alguma coisa que vai constranger a pessoa, tá? Então, muito cuidado com isso. E uma outra coisa que eu vi muito acontecer, uma falha muito grande, a pessoa quer dar o feedback, e ela quer dar o feedback e sair fora, e se livrar. Mas ela não escuta a outra pessoa. Ela está olhando sob um ponto de vista, mas ela não está aberta para enxergar os outros pontos de vista, e que podem fazer diferença. Se eu não tenho o meu ponto de vista considerado, eu não tenho por que me comprometer com qualquer ação. Então, a gente tem que dar espaço para outra pessoa falar. Vamos para as técnicas, então? Tá. A primeira técnica é a técnica que a gente conhece por SCI. Tá? Essa técnica foi desenvolvida por um instituto chamado Center of Creative Leadership. O SCI é Situação, Comportamento e Impacto. E essa é a técnica mais utilizada. Tá? Então, a técnica mais comum que vocês vão ver é essa. É uma técnica que funciona muito bem, tá? Todas as técnicas que eu vou dar para vocês aqui, vocês podem usar à vontade, vocês podem usar um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, todas funcionam muito bem. Então, a primeira coisa, e ela vai exatamente nesse caminho, é situação, comportamento e impacto. Você sempre tem que seguir essa ordem. A primeira coisa que você vai fazer é esclarecer a situação onde aconteceu, onde gerou o motivo do feedback. Não importa se é positivo ou negativo. Lembra quando eu estava falando, dando aquele exemplo? Pô, na reunião, hoje de manhã, você tem que dar a situação onde aquilo está acontecendo. Então, é importante por quê? Porque quando você traz a situação, você deixa o feedback mais concreto. E quando é mais concreto, a outra pessoa consegue enxergar melhor o que está acontecendo. Aí o que você vai fazer? Você vai especificar o comportamento que a pessoa teve, positivo ou negativo. Então, uma vez que eu coloquei a situação, eu falo qual o comportamento da pessoa que está gerando a necessidade do feedback. Então, eu vou falar o que ela fez naquela situação. E não basta só isso, eu tenho que definir o impacto que aquilo causou. Lembra quando eu falei, olha, na reunião, assim, assado, você falou tal coisa. Isso é o comportamento. Você viu o que aconteceu com o cliente? Esse é o impacto que aquilo causou. Por quê? Se eu entendo que o meu comportamento não teve um impacto severo, eu não tenho motivo para melhorar. Eu só vou melhorar quando eu entender que aquele tipo de comportamento ele traz um impacto negativo. E quando você traz o impacto, você tem que trazer o impacto sob diversos pontos de vista. Você tem que trazer qual que é o impacto negativo para a empresa, para a sua área, para a própria pessoa. Se tiver envolvido um cliente, para o cliente. Se tiver envolvido um fornecedor, para o fornecedor. Você tem que trazer um impacto sobre vários aspectos de diferentes pontos de vista. Tá? Espera aí, antes da gente entrar na próxima. Essa aqui ficou clara? Tranquila, né? Ela é muito usada justamente porque ela é simples. Mas o que acontece? Você precisa preparar antes. Se você vai dar o feedback, não dá para chegar no susto. Você tem que ter claro para você situação, comportamento e impacto para que você possa, então, dar o feedback. Tá? O feedback exige preparação. A segunda fórmula, ela é uma fórmula de 4 passos do cérebro. Essa fórmula, quem trouxe para a gente é a Leanne Renninger, ela é uma psicóloga, e ela trouxe essa técnica com base nos estudos da neurociência. É uma técnica muito recente, é a minha favorita, particularmente. E o que ela faz? Ela respeita o processo de processamento de informação do nosso cérebro. Então, quando você faz isso, aquele feedback tende a ser muito mais bem aproveitado. Como que funciona? São 4 passos. O primeiro é o que a gente chama de micro-sim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma pergunta significativa, sabendo que a resposta vai ser sim. Por que você faz isso? Você faz isso porque você está avisando o cérebro da pessoa que o feedback está vindo. Quando você avisa, a pessoa se prepara
e ela não entra naquela postura defensiva que a gente falou. Na verdade, quando você faz isso, isso é uma técnica que você está usando para evitar a ativação da amígdala da outra pessoa. Agora, o que é uma pergunta? É uma pergunta simples, é uma pergunta como essa. Você tem 5 minutos para a gente conversar sobre como foi a reunião com o cliente? Quando você faz isso, a pessoa já sabe que vai vir algum feedback. Ela não sabe se é positivo, se é negativo, mas você não pega ela mais de surpresa. E é uma coisa que você fala, você tem 5 minutos para a gente conversar da reunião com o cliente? Opa, claro, a pessoa nunca vai falar não. Então, a resposta tem que ser sim. Uma outra forma é você falar assim, poxa, eu tenho algumas ideias aqui de como a gente pode melhorar as coisas. Posso compartilhar com você? A pessoa não vai se negar a isso. Então, nesse momento, você está preparando o terreno para começar o feedback. Então, é a primeira coisa que você faz. Aí, para onde você vai? Você vai, de novo, voltar para os fatos. Vai para o segundo passo, que é o que a gente chama de dados específicos. Então, aqui você vai relatar exatamente o que você viu e ouviu. Isso está relacionado com o comportamento. Por que é interessante a gente deixar essas palavras viu e ouviu? E quando vocês estiverem preparando o feedback, vocês têm que ter isso. O que eu vi? O que eu ouvi? Por quê? Isso tira aquela parcela do achismo. Eu percebi que isso aconteceu, mas você viu alguma coisa? Você ouviu alguma coisa que te mostrou isso? Não. Então é um achismo. Então você tem que sempre focar no viu ou ouviu. E para fazer isso, você não pode usar frases que não sejam objetivas, que não sejam específicas, né? Então, por exemplo, eu falo para você assim, você não deveria ser tão defensivo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É que nem do exemplo que eu dei da reunião. Pô, você não pode ser tão defensivo na reunião. Você fala, puxa, não entendi, o seu cérebro não processa isso como um feedback. Você tem que ser mais proativo. O que significa isso? Não significa nada, é muito abrangente. Então, o que eu tenho que falar é alguma coisa muito específica, muito objetiva. Então, eu não falo para uma pessoa assim, você não é confiável. Eu troco. Eu falo para ela assim, ó, você disse que ia me mandar aquele e-mail até às 10. Mas agora é 12:30 e você ainda não me mandou o e-mail. Percebem a diferença, como eu estou sendo muito mais concreto? Eu estou especificando a situação. Então, isso fica mais claro para a pessoa. Quando está mais claro, eu deixo mais para o lado racional. Aí, de novo, eu vou falar do impacto. Não tem jeito, você tem que mostrar como aquele dado específico, ele afetou você, que está dando feedback, ou afetou a empresa, de alguma forma. Então, você tem que deixar claro, né? Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, naquele mesmo exemplo. Porque eu não recebi o seu e-mail, eu não pude passar o status do caso para o diretor até 12:00, como ele precisava. Então, vocês estão vendo que você está especificando o que aconteceu? O que isso faz no nosso cérebro? Traz sensação de lógica. Bom, o que ele está falando faz sentido. E isso é importante. Se o feedback não fizer sentido, não tem melhoria. Aí você sempre vai terminar com uma pergunta. Por que você quer terminar com uma pergunta? Em primeiro lugar, você quer saber se a pessoa entendeu o feedback. E para saber se ela entendeu, você faz uma pergunta para saber se a resposta está em linha com aquilo que você queria transmitir. Segundo, quando você faz uma pergunta, quando a pessoa responde, ela tem um nível de comprometimento. Tá? Uma pessoa que sai da reunião xingando, ela não concordou com aquilo e ela não teve nem opinião, ela não teve nem oportunidade de falar. Quando eu faço uma pergunta, a pessoa passa a ter essa oportunidade. E se ela tem a oportunidade de manifestar a opinião dela, ela se compromete com aquilo. Então, é o que você fala, pô, como você vê essa situação? Deixa a pessoa colocar. Isso é o que eu acho que a gente devia fazer. Mas qual é a sua opinião? Então, sempre as perguntas elas vão criar comprometimento, elas vão transformar a conversa num diálogo ao invés de um monólogo.
Então, você envolve a pessoa, você traz a pessoa para uma resolução conjunta de problemas. Como você acha que a gente deveria resolver isso? Na sua opinião, qual que é a melhor forma que a gente tem de tratar isso? Você vai dar um feedback, você fala assim, poxa, e agora? O que você acha que você tem que mudar para que isso não aconteça mais? E sempre perguntas abertas, né? Se você faz uma pergunta fechada, que a resposta é sim ou não, aí não tem compromisso. Então você fala para a pessoa assim, você entendeu o que eu estou te dizendo? A pessoa fala, entendi. Você tem certeza que ela entendeu? Não. Então, quando você fala assim, é diferente. Você fala, você entendeu isso que eu estou te falando? Ou você fala assim, como é que você vê a situação? Percebem que é completamente diferente? Aí você vai saber se a pessoa entendeu ou não. Então, as perguntas são uma forma... A gente acha que a gente vai dar feedback, a gente só pode falar. Não, a gente tem que perguntar também, né? E tem que encerrar. Você criou um ambiente, aí você termina com a pergunta. Aí, a partir da pergunta, vão começar a surgir as outras questões a serem discutidas. Uma outra técnica, essa é uma técnica do Ken Blanchard, do Spencer Johnson, chamada técnica sanduíche. Também é uma técnica que o pessoal de RH adora essa técnica, né? Então, eles amam de paixão. Como é que funciona essa técnica? Você vai montar um sanduíche de verdade. Você vai começar o feedback falando de coisas positivas. Então, conquistas, aspectos favoráveis da pessoa. Puxa, você é um profissional realmente espetacular. Aquele resultado que você gerou naquela discussão que você teve com a área X, realmente ajudou muito a gente. Você trouxe um positivo. A Thalia falou, depois vem mais. É exatamente isso que o sanduíche faz. É por isso que eu tenho um pouco de relutância nessa técnica, porque sempre vem um mais. Porque você vai entrar aqui com os pontos que precisa ser melhorado. Não tem jeito, você foi bem, mas é isso. Então, você vai entrar com essa técnica. E quem costuma usar a técnica sanduíche fica muito claro, né? Porque você sempre vê, o cara começa te elogiando, você fala, e lá vem. Então, você já sabe, né? Porque também a técnica não é feita adequadamente. E aí você entra com os pontos a serem melhorados. Agora, cuidado. Fazer isso não significa que você abandona as outras técnicas. Quando você vai falar do ponto a ser melhorado, você vai ter que usar a técnica SCI, por exemplo. Você tem que entrar com a outra técnica aqui, senão não adianta. E no final, o que você vai fazer? Você vai fortalecer as qualidades. Eu entendo que isso foi alguma coisa de uma situação específica. Eu conheço você como profissional, eu sei que você vai dar a volta e você vai conseguir fazer isso. Então, você fecha o feedback de uma forma positiva, tá? Mas, de novo, nesse momento você tem que entrar com as perguntas, porque senão não vai ter um fechamento interessante. Oi, Thiago, pode falar. Uma dúvida que eu tenho com relação a essa técnica é assim, como você, vamos dizer, você está disfarçando, na verdade, o que você quer falar no meio ali, não corre o risco da pessoa sair achando que tá tudo certo, porque, tipo assim, você acaba fortalecendo de novo as qualidades, aí para a cabeça dela não fica meio assim, então, ó, tem umas coisinhas lá para melhorar, mas o que importa é que eu tô indo bem, entendeu? Assim, não é meio, assim, não sei, eu fico pensando, se eu estivesse recebendo feedback assim, sabe, eu falo, eu no entanto que, assim, eu sou bem chato nessa parte, eu vou ficar martelando nas porradas que eu levei e não nos elogios, mas eu fico assim, pô, tá tudo bem, sabe, não foi tão pesado assim, né, no caso, quando tem pontos a melhorar, né. Pode sim, Thiago, isso pode acontecer, esse é um efeito negativo desse tipo de técnica. A questão está no seguinte, antes de você entrar no outro lado do pão aí do sanduíche, ainda quando você está nos pontos a serem melhorados, o que você precisa? Explorar ações de fato. Antes de elogiar de novo, você tem que tirar ações da pessoa. Então, o que nós vamos fazer? Vai fazer isso, então você vai sair com um plano de ação. Aí depois você vai reforçar, mas a pessoa já está ali com um plano de ação. Se você não tiver isso, aí vai acontecer o que você falou. Então você precisa cuidar dessa parte do recheio aí do sanduíche de uma forma que ele não fique alguma coisa escondida, mas que ele se reverta em ações práticas. Só assim que isso não vai acontecer.
tá? Não, legal. Pode falar, Larice. Alexandre, eu acho que também existe pessoas que elas, como o Thiago falou, né, que elas não gostam, assim, não gostam não, né, não sabem receber esse tipo de feedback, né, que existem, que ou o ego é muito inflamado, ou então o contrário também existe, né, a pessoa diz assim, poxa, eu falei milhões de coisas positivas e a pessoa só pegou o ponto negativo. E ao contrário também, né? Eu falei milhares de coisas negativas e a pessoa, não, tô aqui de boa, que ela falou aqui que eu tô top, né? Então, existe essa técnica eu utilizei no meu último feedback que eu dei para os meus analistas, né? E eu percebi que existiu os dois opostos, né? Que teve uma analista minha que pegou só o ponto negativo e ficou se martirizando por algumas semanas, e também teve um outro analista que pegou só o ponto positivo e também o restante do que eu falei não serviu de nada. Então, acho que é bem perigosa essa técnica para algumas pessoas específicas. Então, você acredito que tem que aprender a lidar com a sua equipe e saber qual é a técnica que vai ser utilizada, né? E isso é fundamental, Alice, porque o bom líder, ele conhece as pessoas com quem ele trabalha. E você tem que entender o seguinte, eu às vezes me deixa arrepiado algumas coisas que eu ouço de vocês, de falar assim, pô, eu nem falo com o meu chefe, eu falo com o meu chefe uma vez por mês e olhe lá, né? E agora com essa questão de home office, isso agravou, né, a situação. Isso é a chave para a desgraça do líder. Por quê? O líder que não conhece as pessoas, os seus liderados, ele não consegue extrair o que cada pessoa tem de melhor. E não adianta a gente categorizar as pessoas, né? Eu fui muito treinamento que faz isso, né? Eu não gosto disso, né? Mas tem muito treinamento que você faz isso. Você pega lá e você separa em 4 tipos de pessoas, né? A pessoa é assim, assado, não sei o quê. E o que acontece é que as pessoas não são iguais. Elas podem ter alguns comportamentos parecidos, mas cada pessoa é diferente, porque cada pessoa tem uma história de vida diferente, cada pessoa tem conhecimentos diferentes, cada pessoa tem valores diferentes. Isso faz com que cada um de nós sejamos únicos. E a sacada do líder é conhecer as características de cada um. E aí foi o que a Larice falou, se você pegar uma pessoa que tem o ego inchado e usar a técnica sanduíche, esquece, não vai funcionar. Porque a pessoa não vai nem reconhecer aquilo como feedback. Porque a gente tem essa escuta seletiva. Como você misturou as coisas, a pessoa só escutou o que você falou de bom, ela nem lembra do que você falou de mal, de melhoria para ela. Não lembra, gente, não é por mal. Ela não lembra. E associado a isso também, Larissa, tem muito da técnica que você usa, né? Como eu falei para o Thiago, sempre tem que ter um plano de ação que saia do feedback. Porque se você não tiver isso, você não consegue reforçar aquilo que precisa ser feito. Não tem jeito. Uma outra técnica que eu queria passar para vocês é uma técnica mais moderna também. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar dela, porque ela é bastante recente. Ela chama Feed Forward. Foi uma técnica desenvolvida pelo Marshall Goldsmith, também um psicólogo, e ele começa a trabalhar, porque quando eu falo feedback, né, quando você pega a palavra em inglês, o back, ele sempre dá uma conotação de coisa passada, né? E como eu tinha falado para vocês, a gente tem que focar o feedback para frente, senão não adianta. Então ele pegou e já mudou o nome, botou feed forward, então é para frente ao invés de para trás. E qual que é a ideia do feed forward? É uma forma de orientar os profissionais sobre as competências que precisam ser desenvolvidas, mas olhando para o futuro. Ó, você precisa fazer isso porque no futuro
isso vai te ajudar dessa forma. Você precisa fazer isso porque a empresa vai ter um resultado melhor dessa forma. Então, você está sempre, o tempo inteiro, focado no futuro. E essa é uma técnica interessante para o desenvolvimento de pessoas. Por quê? Você traz o potencial de cada um. Você desenvolve o potencial de cada um. Tá? Então, isso é uma técnica bem interessante. Agora, essa técnica, ela traz, junto com ela, uma necessidade, um compromisso do líder de acompanhar. Ele tem que estar muito próximo para usar essa técnica. Por quê? Ora, o que você vai fazer? Você está acelerando as habilidades e você tem que acompanhar. Por quê? Se a pessoa vai fazer alguma coisa e você não está acompanhando, ela pode estar indo para o lado errado. Então, você tem que estar junto com ela. Então, ela é uma técnica que demanda um acompanhamento muito forte, né? E você tem que estabelecer objetivos. Poxa, você precisa fazer isso para chegar nesse objetivo. Então, ela é uma técnica muito ligada ao coaching, porque você tem que estar muito próximo. Agora, como vocês viram, uma técnica não tira a outra. Se eu vou usar essa técnica, eu preciso trazer também situações, eu preciso trazer impactos, eu preciso trazer tudo junto. Não tem jeito. Então, as técnicas, elas vão se misturando. Tudo bem até aqui com essas técnicas? Bom, agora tem algumas características que elas são válidas para todas as técnicas, né? Em primeiro lugar, a técnica precisa ser aplicável, então ela precisa ser concreta. Se eu falo assim para você, você tem que ser mais proativo, isso não é aplicável, porque eu não sei o que fazer na prática. Então, o feedback, ele é importante à medida que a pessoa que recebe o feedback saiba o que fazer na prática. Senão não adianta. Uma vez eu recebi um feedback que foi assim, ó, tinha sido um problema de promoção, tal, escolher outra pessoa, eu fui brigar literalmente, né? Você falou, pô, você não tem maturidade para assumir uma posição de liderança. Isso para mim não significou nada. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Esperar então o tempo passar para eu ter mais idade? Percebe? Aquilo não representou nada. Então, na prática, aquele feedback não serviu para nada, porque ele não é aplicável. Ele tem que ser específico, eu tenho que dar contexto para o feedback, eu não posso falar de forma genérica. Então, tenho que ter contexto. Ele tem que ser oportuno. Se você esperar demais, o momento já passou. A outra pessoa não vai lembrar daquilo. Então, não vai adiantar. Por isso que o feedback não é eu ficar anotando tudo que aconteceu e uma vez a cada 3 meses falar tudo que a pessoa nem lembra mais, é na hora. Feedback acontece na hora. Esse é o mais eficaz. Feedback tem que ser direto, né? Você não dá feedback indireto. O que é o feedback indireto? O Douglas é amigo do Thiago. Então eu chego para o Douglas e falo uma coisa do Thiago porque eu sei que o Douglas vai contar para o Thiago. Aí é telefone sem fio. E isso acontece, gente. Isso acontece. Então, feedback é direto. Você vai lá com as pessoas que estão envolvidas. Você também não dá feedback para pessoas que não estavam envolvidas. Aquele negócio. Aconteceu uma coisa que a pessoa fez errado. Você reúne o time inteiro e senta porrada no time inteiro. O cara que não fez nada, como é que ele vai se sentir? Então, o feedback não pode ser para ele. O feedback tem que ser direto. É outra coisa quando você faz isso. Também tem que ser imparcial. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Você tem os seus julgamentos, as suas opiniões pessoais. Mas não, o feedback ele tem que ser ali dentro do ambiente o que aquilo causou. Não o que você acha, né? E isso acontece muito, né? Toda a parte de preconceito dentro da empresa, ela acontece por causa disso. A pessoa está colocando o julgamento, a opinião pessoal dela ali. E aí não tem, aí entra o preconceito. Uma coisa importante, pouca gente faz, né? Você dá o feedback, mas você não fala qual que é a tua expectativa. Ou se você deu o feedback, você tem que falar o que você espera que a pessoa faça depois daquilo. Onde a pessoa vai chegar depois daquilo. Porque isso é importante, até para depois daquilo você acompanhar. Para a pessoa saber o que para ela é resultado. Quando você deixa claras as expectativas, você fala onde a pessoa quer chegar.
para ela ficar claro aquilo da onde ela vai ter que ir, o que ela tem que buscar. Então, isso é importante. Sempre ouvir o outro lado, tá, gente? Você tem que ouvir o outro lado para, primeiro, entender ou assegurar que a pessoa entendeu o que você estava falando. E segundo, para saber se ela concorda com aquilo, porque se ela não concorda, ela não muda. Sem compromisso, não tem mudança, não tem jeito. E, gente, autodomínio emocional é fundamental. Se você está nervoso, não vai dar o feedback. E vai dar ruim. Você não vai ser objetivo. Você está com o seu lado emocional aflorado. Pô, tá com e não importa o tamanho da besteira que a outra pessoa fez. Se você está com raiva, para. Não é o momento de você dar feedback. Aquilo não vai te trazer uma coisa positiva. Então, o autodomínio emocional é importante. E agenda retorno da avaliação. O feedback ele não pode morrer sozinho. Ele tem que ter continuidade. Você tem que ter um plano de ações. Todo feedback ele tem que gerar um plano de ação. E você tem que acompanhar esse plano de ação para saber até onde vai. Então, você tem que agendar o retorno. Bom, presença de outras pessoas, né? É importante ou não? Depende do feedback, você precisa, sim, de outras pessoas. Tá? Muitas vezes, o que acontece? Pode ter tido outra pessoa envolvida naquele feedback, ou seja, vamos imaginar que o gestor de outra área veio te dar o feedback sobre uma pessoa que trabalha com você. Pô, deveria ser um feedback direto, mas dentro da organização não pode fazer isso. Então, o que é interessante? Aí é interessante chamar a pessoa e mediar esse feedback. Você tem que estar presente. Não vai ter outra pessoa. Muitas vezes você vai dar um feedback, por exemplo, a pessoa não está indo bem, você já tem um plano de que se continuar assim, não vai poder continuar o relacionamento, você vai ter que desligar a pessoa. Nesse momento, talvez seja interessante você trazer alguém de RH para acompanhar o feedback. Então, para ver. Então, a presença de outras pessoas, por padrão, não. É só você e a outra pessoa. Mas em alguns casos específicos, talvez valha a pena. Tá? Bom, o que você ganha de dar o feedback da forma correta? Primeiro, você alinha expectativas da empresa com os colaboradores, ou seja, todo mundo seguindo na mesma direção. Você vai mostrar reconhecimento aos trabalhadores, aos profissionais que trabalham na empresa, e reconhecimento é importante. Todos nós precisamos de reconhecimento. Senão você fica no vácuo. Então, você precisa de reconhecimento. Você vai reter talentos, obviamente. O feedback, lembra, é o alimento dos campeões. A pessoa se sente crescendo, se sente se desenvolvendo. Então, você retém os talentos. Você vai motivar os funcionários. Se está todo mundo indo na mesma direção, as pessoas sabem o porquê que elas fazem o que elas fazem. Isso motiva. Você vai gerar mais engajamento automaticamente, porque a pessoa se sente comprometida com a empresa. Você vai aumentar a produtividade do setor que você trabalha. Você vai melhorar a performance individual. E esse individual, ele vai trazer melhoras no coletivo também. E você cria um ambiente de trabalho de maior qualidade. Você está estreitando o relacionamento. Tá? Um dos pontos fundamentais para a liderança é confiança. Quando você dá o feedback bem feito, você cria confiança. Isso gera ambientes de trabalho muito positivos. Quando a pessoa me fala assim, eu tenho um ambiente tóxico, eu tenho certeza que lá não acontece feedback, ou se acontece feedback, são críticas destrutivas. E aí o ambiente fica ruim mesmo, não tem como. Aí você implementa a cultura organizacional de melhoria contínua, porque o feedback é um processo de melhoria contínua, e isso passa a fazer parte da cultura da organização. Está todo mundo buscando a melhoria contínua sempre. Isso faz a empresa crescer. Ok, pessoal, na parte de dar feedback, tudo bem até aqui? Tamo junto? Sim. Então tá bom. Vamos ver como é que a gente recebe, então, o feedback? Porque isso também é importante. E é importante, mesmo quando você recebe o feedback, você entender como se dá feedback. Porque você passa a avaliar o feedback que você recebe de uma forma mais técnica. Isso faz com que você ajude a corrigir os problemas. Vou dar um exemplo. Lembra que a gente falou que o feedback tem que ser uma situação concreta? Se a pessoa te dá uma situação que não é concreta,
que você vai fazer? Você vai querer trazer isso aqui mais para o concreto. Você vai falar assim, puxa, me dá um exemplo. Onde que você viu eu fazer isso? Então é importante, você vê que a pessoa falhou ali, você vai puxar ela, vai trazer ela para fazer isso, né? E eu gosto muito de uma frase aqui do Ludwig, eu não vou saber falar o nome dele, é o Witzig, ele é austríaco, tá, gente? Se alguém fala alemão aí, vai saber, Wittgenstein, alguma coisa assim. Ou Witt, né, que eles falam, Wittgenstein. E ele diz o seguinte, compreender alguma coisa é saber claramente o que fazer na prática. Isso é muito importante, gente. Todo conhecimento, isso eu falo sempre, isso é muito importante, todo conhecimento, ele só tem valor se ele puder ser aplicado na prática. Conhecimento que não pode ser aplicado na prática, ele não serve para nada. Então, quando eu entendo alguma coisa, eu só entendi se para mim está claro de como colocar aquilo em prática. Vocês percebem como isso é importante quando você recebe um feedback? Se você receber um feedback e não está claro o que você tem que fazer na prática, o feedback não foi bom. Você precisa explorar mais. Então, sempre, todo feedback que vocês receberem, ele tem que ser visto, ele tem que ser compreendido no sentido de o que eu vou fazer na prática. Se não for assim, o feedback não vai ser bom. Ele não foi bom. E você não deixa acabar o feedback até você entender, tá? Uma coisa importante é o seguinte, muitas vezes a gente espera o feedback chegar até a gente, alguém procurar a gente. Uma característica da excelência é buscar o feedback constantemente. Lembra? Feedback é o alimento dos campeões. Se eu quero ter sucesso, eu preciso buscar o feedback. Porque buscar o feedback faz com que eu melhore. E se faz com que eu melhore, eu quero ser melhor sempre. Então, quem busca feedback transmite uma mensagem clara para a alta administração da empresa. Poxa, ele quer melhorar. Se ele quer melhorar, ele tem características que eu preciso como executivo da empresa. Então, você manda essas mensagens. Além de ter a melhoria real que você vai ter, você ainda está mandando uma mensagem clara para a auto-organização. Tá? Só toma cuidado com quem que você vai buscar feedback. Né? Eu costumo falar, isso tem que ser muito claro para você, né? Uma armadilha que às vezes a gente cai. Se você quer melhorar, se você quer ser melhor do que você é hoje, você tem que buscar feedback de pessoas que já passaram ou estão aonde você quer chegar. Um feedback estratégico. Eu peço um feedback de um colega. Cara, estou querendo crescer aqui na organização, tal. O que você acha que eu tenho que fazer? Ele já chegou aonde você quer chegar? Não. Ele ajudou alguém a chegar aonde você quer chegar? Não. Então, como é que ele pode te dar um feedback de alguma coisa que vai te ajudar a chegar lá? Então, você vai buscar feedback, mas você vai buscar um feedback estratégico de quem pode te ajudar. Não é o feedback pelo feedback. É o feedback de alguma coisa que pode te ajudar. Tá? E pode ser nas situações mais simples. Vamos imaginar que você, sei lá, você é um analista sênior e você tem a oportunidade de fazer uma apresentação e o diretor está presente. Legal, na saída acabou? Poxa, e aí, o que você achou? Como foi a apresentação? Ou quais são os pontos que você acha que eu tenho que melhorar? Você aproveita esse tipo de situação para criar... Lembra que feedback é criar relacionamento? Você vai criar relacionamento com o diretor. Você fala, pô, mas meu gerente vai ficar enciumado. Se ele vier te perguntar, você fala assim, não, pô, o cara estava lá na apresentação, eu fui perguntar o que ele achou da apresentação. Ele está tudo bem, então vocês têm que buscar isso ativamente. O feedback a gente busca ativamente sempre, né? Eu muitas vezes recomendo para os alunos, assim, poxa, escolhe lá 3
três executivos da empresa que te conheçam, né, que te deem essa liberdade, vai conversar com eles sobre o que eles acham de você, quais são as habilidades que você precisa desenvolver para crescer na empresa. Bate o papo. É incrível, não tem um que não volta que fala assim, meu, é impressionante. E você pedir feedback, ele traz uma outra questão. Lembra que quando eu falei, quando você dá feedback, você se compromete com a pessoa. Quando você pede feedback, a pessoa que te deu feedback se comprometeu com você. Isso é indireto, a pessoa não percebe, mas você ativa um gatilho mental. É o gatilho mental da coerência. Por quê? Vamos imaginar que eu chego para o Hernani lá, diretorzão da empresa e tal, eu chego para ele e falo, pô, Hernani, o que você acha que eu preciso fazer aqui para melhorar? Eu adoro essa empresa, cara, quero crescer aqui, mas eu sei que eu não estou pronto, que eu preciso desenvolver algumas habilidades aqui, o que você acha que eu faço? Aí o cara aí o Hernani chega para mim e fala assim, pô, cara, eu acho que você precisa melhorar a comunicação. Pô, legal, me dá uma situação, tal, que você viu que eu não estou me comunicando. Pá, discutiu, feedback legal. Aí o que acontece? Eu vou melhorar a comunicação. Eu estou melhorando conforme o que ele falou. Aí, ele sabe que eu vou lá falar com ele depois, né? Porque depois de todo feedback, lembra, você tem que marcar um retorno. Quando você faz isso, o que você cria na cabeça dele? Um compromisso. Pô, se eu falei que era feedback, se eu falei que era comunicação, eu tenho que ficar de olho para ver se ele melhorou a comunicação. O que acontece? O cara fica de olho em você. Você começa a melhorar, o cara fala, pô, esse cara é interessante. Pô, falei para ele, ele está buscando melhorar. Isso é interessante. Vocês percebem como você gera um compromisso dele? Porque quando você voltar lá, o cara tem que ter alguma coisa para te falar. Ele não pode falar assim, pô, cara, falei para você melhorar a comunicação, mas nem olhei para você esse período. Fica ruim para ele, né? Então você gera um compromisso da parte dele. Então, assim, buscar feedback é interessante por vários sentidos, né? Aí, o que acontece? Quando você busca feedback ou quando você recebe um feedback, você tem que separar o que é um feedback construtivo e o que é um feedback destrutivo. Porque você só vai considerar o que é construtivo. E é sempre assim. Um feedback construtivo, ele foca na atividade, num comportamento específico em uma determinada situação, que pode ter dado certo ou errado. O destrutivo, ele foca na pessoa. Ele é ofensivo. E se ele é ofensivo, você está focando na pessoa, aí ele é destrutivo. Esse é um feedback que eu não posso considerar. Ok? Bom, todo isso, gente, todo feedback recebido, ele tem que obrigatoriamente se tornar um plano de ações prático, senão ele não serve. Então, assim, estou sentado lá, o que é um plano de ação prático? Um plano de ação prático eu gerei uma ação e uma data. Eu sei claramente o que eu vou fazer para resolver aquilo. Então, eu tenho uma ação e eu tenho data. Eu tenho, no caso, várias ações e várias datas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer pergunta. Então, por exemplo, quando o cara me deu aquele feedback que ele falou assim, você não tem maturidade para se tornar líder. Bom, o feedback do cara foi ruim, mas eu poderia ter transformado ele num feedback melhor. Eu poderia ter feito perguntas, eu poderia pedir exemplos, eu poderia ter falado assim, pô, legal, cara, interessante. Você tem algum exemplo de uma situação real que aconteceu em que você percebeu que me faltava maturidade? Porque aí eu não entendo o que falta de maturidade, mas se ele me desse uma situação onde, sob o ponto de vista dele, lembra, feedback sempre o ponto de vista. Sob o ponto de vista dele, eu podia ter feito alguma coisa diferente, aí começa a ficar mais claro. E aí eu faço perguntas. Pô, legal, numa situação dessa, o que eu poderia ter feito que você enxerga que seria um nível de maturidade adequado? Qual deveria ter sido a minha reação, a minha resposta àquela situação? Fala, você deveria ter feito tal coisa, tal. Aí vocês concordam que eu começo a entender melhor? E se eu entendo melhor, eu tenho que saber. Poxa, e você pode buscar também. Da mesma forma, quando você dá o feedback, você também pode sugerir ações, você pode falar, poxa, o que você recomenda? Como é que eu posso fazer para melhorar isso aqui?
Poxa, quem que você conhece que era ruim e ficou bom para eu poder conversar com essa pessoa, ver o que ela fez? Então, vocês têm que fazer perguntas, né? O feedback é extremamente importante desde que você entenda o que você tem que fazer. Então, peça exemplos, não se sintam constrangidos, né? Porque muitas vezes a gente se sente constrangido e a pessoa fala assim, poxa, te falta proatividade. Aí você fala, pô, se eu perguntar, ele vai achar que eu sou burro, né? Que eu não entendi. Então, você faz aquela cara de paisagem e tal. Gente, ninguém é obrigado a entender nada, então façam perguntas. Peraí, deixa eu entender melhor. Legal, obrigado pelo feedback. Eu acho que eu tenho um campo para melhorar nisso, mas deixa eu entender melhor para eu poder realmente melhorar. E a pessoa vai te ajudar, porque ela vê que você está com a intenção genuína de melhorar. Então, ela vai te ajudar nesse sentido. De novo, autodomínio emocional. A gente, muitas vezes, a gente leva, principalmente culturas latinas como a nossa, né? Nossa, Argentina, eu trabalhei muito com argentino, é a mesma coisa, né? A gente tende a levar as coisas para o pessoal. Quando você vai para outras culturas, né? Americano, alemão, eu trabalhei muito tempo com alemão, para eles nada é pessoal, né? Então eles conseguem separar muito. Para a gente costuma levar a coisa mais para o pessoal. Não adianta, tá, gente? Vocês podem chegar lá na área e falar, pessoal, vamos acabar com esse mimimi aqui e tal, não sei o quê. Não vai acabar. É cultural nosso. E se a gente vai se tornar líder, a gente tem que entender isso. Se a gente já é líder, a gente já tem que entender que isso é cultura e é assim que a gente vai tratar. Então, a gente precisa encontrar alternativas. Agora, você está recebendo um feedback, toma cuidado. Né? Não vai levar aquilo para o pessoal e, de repente, perder a oportunidade. Vamos entender? Porra, legal, você está me falando isso, deixa eu entender melhor o seu ponto de vista. Busca o ponto de vista da outra pessoa. Então, isso é importante quando a gente fala em feedback, né? Porque é duro, às vezes a gente recebe um feedback e, pô, a gente fica louco da vida. Acontece mesmo. Fala, pô, peraí, deixa eu entender melhor. E o que eu falei, agenda o retorno da avaliação. Porque se você vai criar um plano de ação, agenda esse retorno. Isso vai gerar na pessoa uma necessidade de te acompanhar mais de perto. Isso é super positivo para você. Então, agenda o retorno. Pô, legal, gostei desse feedback. Cara, eu estou com algumas ações aqui que eu vou fazer e tal. Posso voltar daqui a 30 dias, daqui a 90 dias, para a gente conversar de novo, para ver se melhorou? Porque para mim é importante que eu tenha melhorado. Então, vocês precisam buscar esse tipo de coisa, tá? Pessoal, basicamente era isso. E aí eu queria ouvir de vocês se tem alguma dúvida, algum comentário. Fiquem à vontade. Oi, Lucas, pode falar. Oi, tá ligando. Lucas, nós estamos te ouvindo muito baixo. Só eu ou vocês estão ouvindo ele baixo também? Alô, alô? Tá muito baixinho, Lucas. A gente não está conseguindo te ouvir. Tá travando, eu acho, aqui. Opa, agora foi. Agora foi? Agora foi. Tava carregando a câmera aqui. Não, a minha dúvida era com relação a... Aqui na empresa, né, eles utilizam o método aquele 9box, que tem os quadrantes e tal, e acho que é bem mais comum, assim. E todo ano, meio que o pessoal, todo mundo comenta, né, que fica mais ou menos ali no meio termo, né, no 5 ali. Isso, né, sua visão, assim, isso aí ajuda em alguma coisa? Porque dá a entender que realmente quem fica acima é a pessoa que fica aguardando talvez uma promoção, fica esperando ter alguma remuneração, né? Então, geralmente eles deixam ali no meio do quadrante, né? Qual que é a sua visão sobre... O interessante para quando você faz isso é, assim, esse negócio de jogar para o meio só para evitar uma promoção, tudo, isso é balela. Você tem que trazer ele para o concreto. Então, o que você faz? O cara te jogou no meio, você tem que começar assim, poxa, o que eu poderia ter feito diferente para estar um nível acima? O que eu poderia fazer para você entender que se eu fizesse, eu estaria um nível acima? É muito importante você fazer esse tipo de pergunta, de novo, para disparar o gatilho mental da coerência. O que acontece?
Na próxima avaliação que você fizer, você falou que se eu fizesse isso, eu teria um ponto maior. Uhum. Então, como assim? Então, você começa a criar critérios objetivos específicos, por quê? São critérios que não é geral, critério para você. Então, você vai falar assim, pô, me dá um exemplo do que se eu tivesse feito diferente, você me daria uma pontuação maior. Aí, o que você vai fazer? Ao invés de esperar as avaliações anuais, você vai marcar avaliações mais constantes. Então, ele vai falar, para você fazer isso, você tem que fazer tal coisa. Aí, o que você faz? Você marca uma avaliação e fala assim, ó, pô, eu fiz tal coisa diferente, eu sei que não é para dar a nota agora, mas hoje, se você fosse dar nota, pelo que eu fiz, você já me considera um nível acima? Opa, aí está faltando tal coisa. Por quê? Olha só como você está construindo. Quando chegar o dia da avaliação, você já sabe sua nota. O cara também já sabe a sua nota. Por quê? Você foi montando aos poucos aquilo, entendeu? Então, você vai conduzindo para alguma coisa mais alta. Então, é isso que você sempre tem que buscar. Tá bom, eu quero um nível acima. Eu quero um nível acima. Ó, eu estou buscando uma promoção, para eu ser promovido, eu quero 3 níveis acima. Legal. O que eu preciso fazer para estar 3 níveis acima? Mas em qual situação você enxerga que, pô, se você fosse sentar comigo agora e falar assim, cara, eu vou te dar 3 níveis acima. O que eu precisava ter feito para isso? Então, você explora mais, você puxa isso. Certo. E não esquece de marcar. Não importa que a revisão é anual. Você vai marcar ela mensal. Cara, como é que foi esse mês? Evoluir nisso aqui? Hoje você já me daria uma pontuação maior? Eu sei que não é o momento agora, mas tudo bem. Eu só quero saber se eu estou melhorando. Você sempre puxa para você, mas na realidade você já está construindo a tua avaliação. Certo. O que eu percebo é isso mesmo que você comentou da plano de ação. Sai sem um plano de ação e não percebo na prática ali o que precisaria melhorar. São palavras meio assim, genéricas, né? E não dá meio um norte de como agir. Acho que o caminho é esse mesmo, fazer perguntas, né? Fazer perguntas e pedir esses exemplos. A gente, na última empresa que eu trabalhei, tinha um processo, não era o Ninebox, mas era um processo parecido. Então, como é que eu fazia? Eu sempre preparava, né? Porque às vezes o pessoal chega lá eu sempre preparava para cada um. Você vê, eu gastava o dobro do tempo do feedback, eu gastava preparando feedback com aquela pessoa. Então, o que eu fazia? Para mim, todo mundo partia do nível máximo. Então, eu fazia assim, pô, mas ela não é o máximo, ela é um abaixo. Mas por que ela é um abaixo? Na situação tal aconteceu tal coisa, na situação tal, e eu já ia anotando. Fala, puxa, mas ela não é um abaixo, ela é 2 abaixo. Então, por quê? Na situação tal, na situação... Quando eu já chegava com fatos ali muito claros. Mas eu sei como funciona e eu sei que não é assim. Como não é assim, normalmente, você vai buscar isso. Então, esfola o cara, né? O cara sabe se ele te der uma nota... só toma um cuidado quando você vai fazer as perguntas na forma que você usa. Por quê? A pergunta não pode parecer que você está colocando a pessoa na parede. Falar assim, puxa, eu acho que eu mereci uma pontuação maior, você não está me dando uma pontuação maior, então eu quero te pressionar para mudar a sua opinião. Então, isso não vai dar certo. Você tem que colocar a pergunta sempre de uma forma onde você quer melhorar. Você fala, pô, legal, aceito, mas eu quero melhorar na próxima, e na próxima eu quero estar melhor. Então, você busca as perguntas, aí a pessoa vai te ajudar, né? Na verdade, você vai empurrar ela para ajudar a te desenvolver. Certo. Tá? Beleza, obrigado. Valeu. Que mais, gente? Thiago, pode falar. O meu é mais pedir uma dica aí, acho que até a gente trocou umas mensagens, né? Acho que é importante essa parte do feedback, assim, eu entendi as técnicas, mas eu queria algumas dicas para, por exemplo, quando as pessoas têm maturidades diferentes dentro da empresa. Por exemplo, assim, uma pessoa que está começando a carreira, se aplica a técnica do mesmo jeito, de uma pessoa já mais sênior, e também para pessoas que a gente não tem tanto contato, que às vezes, vamos dizer assim, o chefe pede o feedback da pessoa, e assim,
a exposição que você tem com a pessoa, às vezes é só a parte do que ela faz o serviço dela bem. Então, assim, comportamento, essas coisas é um pouquinho mais complicado. Tem alguma dica, assim, de como vamos dizer, não pesar na mão, mas falar a verdade, entendeu? Assim, em relação a seu chefe pede feedback de outra pessoa, o que você vai ter que ser é sempre concreto, sempre com fatos. E nessas horas as pessoas se perdem muito, porque elas colocam emoção. Ou não foi com a cara do fulano, então ela vai arrumar... Então, não, a gente sempre tem que ser transparente, íntegro e de coisas... Falar, ó, não consigo avaliar porque eu não vivi nenhuma situação com fulano nesse sentido. O que eu posso dizer é o seguinte, na situação que eu passei com ele, aconteceu isso, isso e isso. Foi isso. Então, você é muito transparente e íntegro nesse sentido, tá? Então, isso é importante. Em relação a conhecer a pessoa para dar o feedback de uma forma diferente, sim, isso é importante. Foi até o que eu falei para a Larissa aquela hora. Você precisa conhecer a pessoa. Então, assim, você vai dar o mesmo feedback para uma pessoa, como você falou, que está começando agora, conhece bem, é completamente diferente de você dar para uma pessoa sênior, que já sabe e tal. Então, a abordagem tem que ser diferente. Vamos imaginar que você vai dar para uma pessoa que você sabe que é um pouco instável emocionalmente. É uma pessoa que explode com muita facilidade. Se você chegar para essa pessoa falando o feedback direto, com certeza ela vai reagir dessa forma. Então, e também você não pode ficar enrolando muito. Então, o que você tem que fazer? Para esse tipo de pessoa, você faz a pessoa chegar à conclusão do feedback que você ia dar para ela. Como que você faz isso? Você vai voltar para as perguntas de novo. Pô, naquela reunião lá, o que você achou a hora que eu estava falando do cliente, o que você achou a hora que o cliente fez aquela cara? O que você acha que levou ele a fazer aquela cara? O cara fala, pô, não sei direito. Pô, será que não foi alguma coisa que você falou? Eu falei tal coisa. Pô, se você estivesse no lugar do cara lá, pô, com uma situação assim, assim, assado, e de repente vem um cara e fala isso para você, como é que você ia se sentir? É ruim. Então, você está vendo que você está induzindo a pessoa a chegar à conclusão de que o comportamento dela não foi adequado. Então, por isso que eu digo, o feedback ele tem que ser preparado, ele tem que ser estudado. Você conhecendo as características da pessoa, você vai moldar o feedback. Tem pessoas que são pessoas muito objetivas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito objetiva. Você quer dar um feedback para mim? Você já tem que chegar e falar o que aconteceu. Tá? Claro, contextualizar tudo isso, mas já chegar mais direto. Porque se você começar a dar volta, começar a falar, você começa com pergunta, eu vou te falar assim, pô, o que você quer? Vamos lá, vamos direto ao ponto. Então, você tem que saber a pessoa para saber como você vai abordar. Nada disso tira a técnica. Em toda técnica, você vai ter que ter fatos concretos, você vai ter que mostrar impacto, você vai ter que mostrar o comportamento. Agora, como você vai chegar lá, essa abordagem, ela depende de pessoa a pessoa. Então, às vezes vai acontecer, você é líder, você deu um feedback para a pessoa, você viu, não foi bom. Então, tá bom, você vai esperar um pouquinho, vai chamar a pessoa de novo, vai mudar a abordagem. Então, isso é importante você conhecer as pessoas para dar o feedback. Respondeu? Legal. Beleza. O que mais, gente? Hernani, pode falar. Bom, uma pergunta que eu tenho é o que você faria se você discorda do feedback? Eu tive um problema no passado, quando eu discordei do feedback e, enfim, da opinião, né? Feedback é opinião. Discordei da opinião do gestor, mas ele, enfim, a dele era superior porque ele era o gerente. Sim. Acabou sendo assim. E é a opinião dele, né? A melhor forma de você, vamos dizer, discordar é você buscar fatos, né? Então, ele vai ter que mostrar a situação, ele vai ter que mostrar o impacto. E aí, a tua argumentação para não concordar tem que ser feita dentro do impacto que aquilo causou. Porque o comportamento tem que estar muito bem caracterizado. Então, foi um comportamento que ele entendeu que o comportamento não foi bom. Mas o comportamento, você entendeu que foi bom, foi normal. Mas o comportamento tem que estar bem caracterizado. Vocês dois têm que saber o que causou.
Então, a discordância, ela vai acontecer dentro do impacto. Então, ele vai mostrar um impacto, que foi assim, 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 assado, e você vai entender que o impacto foi diferente. Então, nesse momento, você vai buscar o ponto de vista dele. Por quê? Não tem jeito, é opinião e é ponto de vista, tá? E ele, por ser superior, é um feedback que ele está dando para você aceitar. Mas é importante você entender, porque senão você não vai fazer nada. Se você discorda do feedback, você não vai fazer nada. E aí, o que acontece? Quando você discorda do feedback, você não pode sair dali com a opinião de que fala assim, eu não concordo, estou na defensiva, eu não vou fazer nada, porque você deixa uma imagem ruim. Então, você vai buscar ações e fala, bom, legal, tá bom. Eu entendo que não foi assim, eu discordo do impacto, não tem problema, eu quero tomar ações para mudar isso, tá? Para mudar a tua percepção. O que você acha que eu poderia ter feito diferente numa situação futura, que eu posso fazer diferente para que isso não aconteça, para que você tenha uma percepção diferente? Então, o que vai acontecer? Quando você não concorda, o que você vai mudar, na verdade, é a percepção da pessoa sobre aquele fato. Então, o teu plano de ação tem que ser mirado na percepção que ele teve, para que ele não saia do feedback com a sensação de que você não vai fazer nada porque você não gosta. Aí ele vai te dar um feedback que você é reativo, não aceita. Então, você vai, tá bom, a tua percepção foi essa. Que ações que eu posso tomar para mudar essa sua percepção? E aí você vai começar a tomar comportamentos que você concorde, comportamentos que estejam alinhados com o que você quer fazer, mas para mudar a percepção dele, para melhorar essa percepção. Sim, entendi. O caso foi que uma pessoa fez um trabalho errado, era para fazer, vamos supor, uma determinada tarefa entre A e B, numa ordem, e ele fez o contrário, mas a ordem que eu passei foi clara para essa pessoa, foi registrada no e-mail, e quando o gerente chegou e viu, a pessoa estava fazendo errado, em vez de falar com a pessoa, que era o subordinado que estava fazendo errado, ele colocou a responsabilidade em cima de mim, que era o engenheiro. Então eu falei, olha, eu não concordo porque a ordem foi clara e a pessoa fez errado. Aí ele falou, não, você é o supervisor, você tem que garantir que ele faça o trabalho correto. Eu falei, uai, então eu tenho que ficar o tempo todo vigiando o que ele está fazendo? Então entrou um impasse, porque ele queria que eu verificasse que o cara fazia o trabalho certo, mas eu não conseguia ficar o tempo todo verificando o que ele estava fazendo, porque ele trabalhava em outro local. E nem precisa, Então, mas ele tem uma certa razão no feedback dele, porque o que ele está querendo te despertar? A responsabilidade pelo resultado. E muitas vezes o resultado, quando você é líder, o resultado não vem através de você, ele vem através de outras pessoas. Uma pergunta interessante para fazer, e ele não pode te ver como reativo, então ele tem que ver, bom, tá claro, eu entendi a tua expectativa. Por mais que o teu ponto de vista tenha sido diferente, em que você deu uma instrução clara, a instrução não foi clara para a pessoa que recebeu, ela foi clara para você, mas não para quem recebeu. Então você tem que ter certeza que a outra pessoa entendeu isso de forma clara, né? E no e-mail é difícil fazer isso. E aí uma pergunta interessante que seria para ele seria, pô, legal, entendi o teu ponto de vista, o que você acha que faltou eu fazer para garantir que a coisa ia sair certa? Então você puxa dele, fala assim, o que você no meu lugar, como que você levaria essa situação? Para que ele pudesse te dar insights de como ele enxerga a liderança nesse caso. Por quê? Não dá para você ficar de babado, cara. Não existe isso, não tem como. Então, seria interessante ouvir dele, tá, o que você faria se você fosse? Como é que você... Sei lá, ele vai falar, pô, eu estabeleceria pontos de medida ou alguma coisa assim, ou ligar para o cara ter certeza que falou, mas seria um feedback interessante para você poder usar. Mas do ponto de vista dele, o que ele quer? Ele está dizendo para você o seguinte, você como líder, cara, não importa quantas pessoas, quando você justifique que qualquer um dos seus liderados não fez o trabalho, no final das contas é você que entrega o resultado. Então esse é o feedback dele. É um feedback legal, né? Porque ele está te vendo com potencial de crescer, ele está querendo ajudar. Então é entender esse ponto de vista e buscar isso. Legal?
Sim, muito bom. Esse foi o único feedback, eu acho que real, então, que eu ganhei. Porque os outros era tudo geral, era geral. No final do ano, a minha avaliação foi que eu era ruim, que eu estava de baixo desempenho, e no outro ano a avaliação que eu era o melhor engenheiro da empresa. Então, nunca, e eu nunca tive, como eu te falei anteriormente, nunca tive coragem de chegar e perguntar, mas aonde que eu falei, onde eu fui bom? Nunca tive essa coragem de argumentar com a pessoa e pedir um feedback específico. Eu sempre saía da reunião e pensava, pô, mas aonde eu falei? O que eu não fiz direito? Eu não estou entendendo. Nunca tive coragem de perguntar. Eu E não aí sei. eu imagino que isso seja uma crença limitante que eu tenho da infância e adolescência, que eu acho que eu tenho um pouco associado com isso. Eu não sei, não acho que foi falta de coragem, Hernani. Se você Eu, pensar, uhum, é natural que isso aconteça. Eu acho que o que te faltava era conhecimento, é diferente. provável. Então, não é falta. A coragem tá aí, É cara. A assim, coragem não acho que falta, não. Eu é acho não saber que contra-argumentar, pedir informação. A pessoa fala mal e tá, mas em qual ponto, em qual aspecto, em que dia, o que que aconteceu? Acho que isso que faltou na época. mas faltou por desconhecimento. Hoje você já Sim, sabe. Eu garanto que não vai acontecer de novo. hoje já a visão já abriu bastante. Né? Um pouco das aulas online que eu fiz já deu uma boa esclarecida. Não, e é isso aí, vai esclarecer mais, mas não é assim. O que é importante? É você não nem remoer essas coisas. Eu acho que é você entender exatamente isso que eu falei. Pô, tá bom, eu não tinha conhecimento, então eu não fiz. Agora eu tenho, agora eu vou fazer diferente. Foco no futuro. Foco no futuro. Então vai mudar, cara. Vai mudar, fica tranquilo, você vai ver que é uma mudança interessante. Andréia, Oi, tudo tá me bem? escutando? Tudo bem? Estamos te ouvindo, sim. Pode falar. Então, e na situação que a gente vai atrás do feedback e nunca recebe o feedback, né? Assim, eu acho que assim, o pessoal que está aí, tem muita gente fora, então não está sabendo o que está acontecendo, né, agora comigo. E eu já fui várias vezes atrás do feedback, inclusive até com relação ao novo trabalho que estão me dando, né, que ainda foi mais assustador, porque quando eu cheguei na reunião, eu descobri que eu sou a que tem um cargo mais baixo do grupo de trabalho e me entregaram a coordenação. Eu saí de lá assim, gente, esse mundo está totalmente, né, desorientado, tal, e aí eu cheguei para o meu chefe, falei para ele que ele ia participar da reunião, mas teve outra, não conseguiu, então foi outro gerente executivo, outro gerente abaixo do executivo, mais um assessor abaixo, e o meu cargo vem abaixo. Então o grupo é feito por todas essas pessoas. Aí quando me falaram que eu ia ser a coordenadora do GT, eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava apavorada, se eu ficava triste. Aí eu cheguei no meu executivo, e que ele não podia, ele participou da reunião, foi tudo bem? Falei, tudo bem. Eu gostaria de entender qual a sua expectativa com relação a esse trabalho, né, específico, o que você espera de mim. Vamos conversar? Ah, vamos sim, vamos sim. Eu te amo. E aí, nada, aquele outro feedback daquele ocorrido lá de não ser escolhida para a gestora também não foi dado. E aí hoje, de novo, eu mandei pelo celular, tô até olhando aqui, porque eu achei muito engraçado. Que eu falei assim, olha, não esqueci, eu quero seu feedback. É muito importante para mim. Sabe o que ele respondeu? Vai trabalhando que já já chega, gente. Eu não dei conta. Eu olho e falo, gente, se eu não sei assim, Essa como abordar mais a situação específica com ele, gente, porque tá difícil. a questão aí, o que está acontecendo? Ele está enxergando que você quer um feedback mais genérico, um feedback mais sabe, de o que eu faço agora, tal, e ele não está afim de falar disso. Então, o que você tem que fazer para você conseguir a atenção dele falar? Você tem que ir com perguntas específicas. Não fala que você quer um feedback. Não fala que você quer, puxa, eu quero entender
o que eu vou precisar melhorar para mudar isso, não sei o quê. Você tem que encontrar uma situação mais concreta do teu trabalho, tá? E, por exemplo, aí você vai assumir o cargo de coordenação. Você não vai falar para ele, pô, não estou entendendo o que está acontecendo, ele não vai te receber. Não, exatamente, eu não falei isso, eu só falei assim, eu queria entender qual a sua expectativa com relação a mim e esse trabalho que eu estou pegando agora. Genérico, porque está genérico demais. Gente, Então, eu vou falar o quê? Você vai precisar trazer e falar assim, ó, tem um objetivo que me passaram na reunião X, tá? Só que eu quero conversar porque esse objetivo eu vou precisar de algumas coisas, assim, então eu quero conversar com você sobre isso. Então, você tem que trazer para o concreto do trabalho. Entendi. E aí, em cima dessa conversa, aí você começa a... Peraí, agora deixa eu entender uma outra coisa aqui. Então, você vai ter que trazer alguma coisa muito concreta para ele. Senão ele não vai te receber, porque ele está achando que vai falar de alguma coisa e ele está incomodado de falar disso, ele não está confortável. Então, ele está fugindo de você. Porque ele não tem o que falar, né? Não tem nada específico, não tem, assim, ele não... Assim, o que eu estou percebendo depois dessa aula? Que ele não tem nenhuma situação específica para justificar o ocorrido. Mas, assim, realmente não tem problema. Mas, assim, eu ia ser bem claro, porque ele é muito objetivo, eu ia exatamente com as 3 perguntas. O que eu, hoje, dentro do meu trabalho, eu faço de melhor? O que a Andréia que faz, que não deve fazer, e o que a Andréia precisa fazer para alcançar o propósito dela, que é ser promovida. Mas eu não estou tendo a oportunidade de falar isso, entendeu? Porque ele está fugindo mesmo. Você vai ter que cavar alguma coisa concreta, de um objetivo. Fala, ó, preciso da tua aprovação para fazer isso aqui, cara. Então, eu vou aí para a gente conversar. Então, vai ter que ser um negócio bem concreto, assim. E aí, chegando lá, aí você consegue abrir um pouco, senão ele não vai te receber. Não, mas ele não está me recebendo também porque eu estou longe. Na partir do momento que hoje me contaram que eu vou trabalhar 2 dias por semana lá e 3 dias lá onde eu estou, então eu chego lá e já sento na mesa dele, sento lá e fico, entendeu? Por isso que ele está fugindo de você, ele está com medo de você. Mas assim, igual eu te falei lá atrás, não tem nada, igual eu falei, mas a gente precisa, igual você falou, a gente precisa entender a opinião e a cabeça do gestor, senão como é que você vai alcançar? É que ele está acostumado com a Andréia de antes, ele ainda não sabe que você já está mudando, que você está diferente. Pois é, mas vamos lá, né? Quem sabe, quando eu conseguir o ponto, gente. Essa estratégia de fazer presencial vai ser boa, né? São os problemas do home office, né? Acaba causando uns efeitos colaterais. Legal. Então é isso, obrigada. E mais, gente? É isso? Então tá bom. E aí, gostaram? Acho que agregou? Dá para pensar nas coisas diferentes? Bom é que eu vou ter feedback essa semana, então vai dar para certinho para usar. Já veio. Ó, depois você me conta como foi. Tá certo. E na semana que vem eu que vou dar os feedbacks, então já vou planejar aí no final de semana. Pronto, perfeito. Aí, Alexandre, esses slides você vai disponibilizar lá mesmo na plataforma do curso? Sim, vai aparecer lá uma aula extra feedback. Tá. Então, lá no finalzinho, tá? Então vai estar disponível lá todos os slides, a gravação da aula, tudo. Ok. Bruno, pode falar. Boa noite, pessoal. Então, o que ocorre? Eu já fiz esse processo de feedback, né, para minha linha ascendente, né, conversei com 3 pessoas acima de mim, né, e o último que eu pedi até o momento foi o meu gerente, né, e aí eu achei até bem interessante o feedback que ele me deu, ele me falou algumas coisas positivas e os pontos de melhoria, né. Eu só queria saber, então, porque o que ocorre, como ainda não tinha tido essa aula sobre feedback antes de fazer, né, eu esqueci
ou não sabia que deveria pedir um tempo, né? Colocar um prazo, digamos assim, né? E aí eu posso chegar para eles depois e dizer e pedir colocar esse prazo agora, chegar para eles, ou deixa eu chegar daqui tipo um mês e perguntar e falar com eles sobre isso, sobre o prazo, entendeu? Não, pode voltar lá, Bruno, pode voltar e falar assim, olha, pô, eu estava pensando lá no que a gente conversou no feedback e tal, e me surgiu mais essa dúvida, eu gostaria de colocar aqui mais, eu vou trabalhar nisso, então pode voltar lá e conversar. Você sempre se refere a coisas que aconteceram, que eles falaram, tudo, mas você fala, poxa, preciso de um complemento, tal, pode voltar sim, não tem problema. Sim, quer dizer, eu posso chegar lá